pediram um checklist para entender o que torna um ecoproduto altamente vendável. E deixa eu te dizer que, além de liberar esse checklist, hoje eu vou trazer para vocês alguns casos, porque eu já vi negócios sustentáveis, né, produtos que são incríveis e maravilhosos, não vendendo nada, mas vi também coisas muito simples explodindo em vendas. E talvez essa diferença de quem explode em vendas para quem tem produtos incríveis e maravilhosos que atendem todas as dores e todas as vontades de uma persona, seja atender ou não esses critérios. Será que você tem um raciocínio lógico que te ajuda a ter um produto que é altamente desejado no mercado? Te ajuda a ter critérios que façam com que as suas vendas explodam finalmente e você consiga ter resultados com esse seu ecoproduto? Então, deixa eu te dizer que se você ainda não sabe o que fazer para explodir a venda dessa eco-oferta incrível e maravilhosa que você tem ali, fica até o final dessa aula, porque eu vou te dar um checklist com todos os critérios que você precisa atender para ter um produto altamente vendável. E a lógica é muito básica. Qual é a lógica do que a gente precisa para crescer no mercado? É entender o que o seu cliente precisa e atender isso. Não existe nada mais que faz o seu produto vender do que ele ter uma utilidade para o seu persona, do que ele ser colocado como uma solução que vai mudar, que vai levar o seu cliente numa jornada de um ponto A, que é o estado onde ela está hoje, para um ponto B, que é o estado desejado de onde ela quer estar. Existe um caminho claro do que você precisa fazer para conseguir que o seu produto seja altamente desejado, altamente comprado, para que você tenha remuneração regular. Então, nessa aula de hoje eu vou liberar esse checklist com 6 critérios que o seu ecoproduto precisa atender para ser altamente vendável. E quando você entende isso, você consegue primeiro em desenhar uma trilha do que ele precisa executar, ou aprender, ou desenvolver, para traçar uma jornada que leve ele desse lugar onde ele está hoje, para esse estado desejado, aonde ele pode chegar com a sua oferta. Então a gente tem, né, um problema que eu vejo dentro desse mundo de negócios sustentáveis, aonde eu vejo que um dos maiores problemas que eu vejo entre donos de negócios sustentáveis é comunicar muito mais o seu propósito, a sua conexão com sustentabilidade, do que os benefícios que o cliente tem de consumir essa sua eco-oferta. Então eu quero que você faça o seguinte exercício. Imagina agora se eu chegasse aqui todo dia e mostrasse que ali nos fundos eu tenho uma composteira, que eu tenho um filtro de barro, que eu tenho várias soluções ecológicas, que eu não pego sacola no mercado há mais de 10 anos, que faz, nos últimos 10 anos, até mais, nos últimos 15 anos eu devo ter comprado 2 peças de roupa. E daí você percebesse todo esse processo, mas nada disso te levasse para um lugar aonde você conseguisse ver que existem pessoas que estão aplicando sustentes, que estão tendo 30 mil, 40 mil reais de faturamento por mês, vendendo produtos e serviços sustentáveis. Se eu não mostrasse que as pessoas me mandam áudio dizendo, finalmente estou aprendendo a vender. Se eu não mostrasse para você que existe uma jornada que você passa, né? E hoje eu até vou falar parte sobre essa jornada, porque para você vender com regularidade, pensa, a venda é um funil. Para que você tenha muitas vendas no final desse funil, você tem que garantir que muitas pessoas entrem no topo do seu funil todos os dias. Então, eu bato muito nessa tecla aqui de o que você faz hoje para fazer com que um total desconhecido, uma pessoa que nunca te viu antes, tenha desejo de comprar de você. É isso que eu trabalho dentro da rede Empreende Verde, no método Sustente com vocês. Então, o que você precisa entender aqui é que você precisa se comunicar com o seu possível comprador, com a pessoa que você mira em vender os seus produtos, não só trazendo os benefícios que a sua oferta tem para o mundo, mas sim os benefícios que a sua oferta traz na vida dela, na rotina dela, nas coisas que realmente vão fazer ela tirar o dinheiro do bolso e te pagar. Porque quando a gente coloca essa responsabilidade, né, sobre sustentabilidade e fica mostrando todos esses atributos, o que vai acontecer com você? Você vai transferir uma sensibilidade que você teve, de um senso de urgência, de perceber que, né, a coisa tá crítica e tal, e essa pessoa que talvez não tenha a mesma base de informação, que não tenha essa mesma base de conhecimentos, talvez aquilo não vai ressoar nela. E daí ela não vai entender que você tá falando com ela, ela não vai entender que essa é uma boa razão para que ela compre o seu ecoproduto. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são raciocínios lógicos, que vão sair desse lugar aonde as pessoas se concentram em comunicar a parte sustentável da sua oferta e vão te focar em trazer argumentos lógicos, critérios, pensamentos, raciocínios, estratégias para que você realmente garanta que entre um fluxo financeiro na sua receita
com regularidade, né? Que você garanta que tudo isso está sendo revertido em dinheiro para você. E para que tudo isso aconteça, existem alguns passos que a gente vai passar aqui nessa jornada. E daí eu quero que, se você tem já ali separado o teu caderno de Aloha, né, onde eu recomendo, porque todas as terças-feiras eu faço aqui uma live para fortalecer donos de negócios sustentáveis. E daí o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês tenham um caderno, que eu chamo de caderno de Aloha. E esse caderno de Aloha é onde você vai colocar todos os insights, as ideias, as coisas que você pensa quando você faz uma aula da rede Empreende Verde. Ao ter todas essas informações concentradas num único caderno, você vai perceber que tudo isso vai te levando para esse lugar onde você vende mais. Então, nesse caderno de Aloha, o que eu sugiro que você anote? Uma frase das mais importantes que eu trago aqui para a rede Empreende Verde. Pega ali, então, seu papel e caneta e coloca ali, bem grande. Sustentabilidade é meu compromisso ético e não necessariamente meu argumento de venda. Hoje, inclusive, eu só tenho rios dizendo que talvez procurar o cliente sustentável seja exatamente o que está arruinando o seu negócio sustentável. E daí eu digo ainda assim, não, eu não tô louca, presta atenção que eu vou te explicar por quê. E daí tem até um gráficozinho assim nesse Reels mostrando que se o cliente sustentável é uma minoria, porque claramente uma maioria a gente não é, né? Isso a gente já sabe. Então, se o cliente sustentável é uma minoria, porque cargas d'água, as pessoas chegam pra mim dizendo, Fá, mas eu não acho o cliente sustentável, as pessoas não dão bola pra sustentabilidade, eu não consigo vender meu produto. E quando vocês me falam isso, o que eu escuto aqui, sentada na cadeira de alguém que fala com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida desde o ano de 2012? Eu escuto, eu não estou sabendo mapear as necessidades do meu cliente e apresentar os reais benefícios da minha oferta para ele. Então, tô vendo aqui, né, o pessoal que trabalha aqui, a Eco Impacto, eu acho que, se eu não me engano, é um menino que trabalha com redução de energia, né? E daí traz todo esse benefício da energia renovável e tal, mas dentro desse programa de filiação, o que acontece com um usuário? Ele acaba reduzindo sua conta de energia. Então, a gente precisa entender qual é o benefício do cliente por trás de tudo isso, porque é isso que vai garantir com que ele se inscreva, com que ele esteja com você, com que ele te acompanhe, que ele queira escutar a sua linha editorial, que ele esteja trabalhando todos esses pontos. Então, se sustentabilidade é o seu compromisso ético e não necessariamente seu argumento de vendas, o que nós vamos usar como argumento de vendas então? Fabiola, se eu tô querendo vender pro cara sustentável, um produto sustentável e não é mais para mirar nesse cara, em quem que eu vou mirar então? Então, o que a gente quer? A gente quer que você mire num cliente que tenha bons critérios para comprar de você, um cliente que se perceba muito próximo da necessidade do que você tem para oferecer. Quando você consegue entender que você precisa atender esses critérios, a gente vai começar então aqui entendendo que quando você melhora a vida de uma tribo, você vai pensar nessa jornada, bom, então o meu cliente está nesse ponto A, nesse estado onde ele se encontra hoje, e eu quero levar ele para esse ponto B, e existe uma jornada. Tudo que você cria, todas as ofertas, tudo que tem na sua timeline, ajudam esse cara nessa jornada a ir crescendo e melhorando o volume de vendas do seu negócio sustentável. Então, aqui eu até peguei o exemplo de uma fisioterapeuta, né, que ela entrou na nossa rede. Então, olha como muda quando eu paro de vender genericamente para quando eu tô atendendo critérios, né, que tornam o meu produto totalmente vendável. Pega como é uma mudança de raciocínio, aonde você começa até muda a maneira como você trabalha, porque você não passa mais a procurar clientes para os seus produtos, você passa a procurar produtos para os seus clientes. A gente inverte a lógica do sistema. Quando você para de procurar clientes para os seus produtos e passa a procurar produtos para os seus clientes, significa que você tem um cliente como eixo central. Eu, por exemplo, trabalho com donos de negócios sustentáveis. Vamos pegar esse exemplo da fisioterapeuta. Quando ela chegou para mim aqui, comprou o método Sustente, ela me disse, Fá, eu não sei exatamente quem que eu quero mirar. E eu disse assim, pô, escolhe um cliente que você tem um alto valor de contribuição, que existe em grande volume na sociedade e que tenha poder aquisitivo para te pagar. Então ela disse, falando nesses critérios, eu gostaria muito de vender para idosos, porque eu vejo que eu tenho paciência, porque eu tenho a técnica. E daí aquela fisioterapeuta, qual é a entrega dela? Acupuntura, pilates e fisioterapia. E daí quando ela vende hoje, ela tenta vender as sessões de pilates, ela tenta vender as sessões de fisioterapia, é isso que ela vende. Quando ela focou no idoso, ela parou para pensar que ela tinha um grande valor de contribuição. E ela lembrou que ela trabalha autonomia, que ela trabalhava a força, que ela trabalhava rejuvenescimento articular. Quando ela me disse isso, eu disse, tá aí o teu nome. Então, quem sabe, ao invés de você vender fisioterapia, pilates, acupuntura, você passa a vender um programa de rejuvenescimento articular para idosos. Percebe como a entrega dela é a mesma coisa, mas ela definiu um cliente-alvo, ela definiu um produto. Isso dá uma entrega com um valor agregado maior.
Essa pessoa já não está mais vendendo uma sessão, ela está vendendo um pacote de sessões. Um programa de rejuvenescimento articular tem um mínimo de 3 meses. Tem uma jornada, então ele sabe que no começo ele vai estar fazendo determinadas coisas, daí ele vai passar por uma determinada outra exercício, e que ao final ele tem um resultado claro do que ele vai receber. E é essa clareza, é essa percepção de mercado, esse seu posicionamento, esse seu grande valor de contribuição que vai te colocar num lugar onde você tem um produto altamente vendável, onde você passa a ser desejado por aquele possível comprador que antes você estava mirando e correndo atrás. No momento que você se coloca no mercado, que você mostra o benefício que ele vai receber, que você mostra como que você faz ele chegar nesse estágio aí, que você documenta resultados de outros clientes que passaram por essa jornada, ele vai se percebendo, ele vai dizendo, nossa, eu acho que eu preciso desse troço aí. Então, é exatamente o que eu faço com vocês quando eu mostro o método Sustência, a rede Empreende Verde. Eu vou mostrando que as pessoas deixam de ficar perdidas, que elas têm resultados mais rápidos, que elas me mandam áudios do tipo assim, nossa, acho que eu tô aprendendo a vender. Porque não tinha clareza de qual era o processo que te leva a ter vendas todos os dias. Né? Então, uma das coisas que me preocupa muito é que vocês chegam pra mim e dizem assim, Fá, mas eu tenho um produto incrível, maravilhoso, e as pessoas não dão valor pro que eu tenho pra oferecer. E daí, eu percebo que o problema está na comunicação. Quais são as pessoas para quem que você direciona esse seu produto? Você tem uma tribo para chamar de sua? Você se inspira nessa tribo para criar detalhes, acessórios, complementos que maximizam o seu faturamento, ao mesmo tempo que melhoram a vida dessa pessoa? Então, é isso que a gente está mostrando aqui nessa live hoje, que você vai ver exemplos práticos de como executar isso. Então, o que você precisa entender é que, para vender muito, você sai desse lugar onde você passa a procurar clientes para os seus produtos, você define um cliente para quem você gostaria de criar soluções, e a partir daí, tudo que você vende, toda a sua órbita de ofertas melhoram a vida dessa pessoa. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui. Quando eu decidi que eu ia vender para donos de negócios sustentáveis, e no começo, né, de 2012 até a pandemia, eu vendia sistemas lixo zero. Era isso que eu vendia. Cursos, né, meu curso mais poderoso se chama Todo Lixo é um Erro de Design. 26% das pessoas que fizeram esse curso presencialmente pediram demissão dos seus empregos para iniciar um negócio sustentável. E naturalmente foram começando a chegar convites para me dizer, Fá, tu me ajuda a pensar meu negócio, Fá, o que tu acha que eu faço aqui? E daí eu fui me envolvendo num amadrinhamento, né, num aconselhamento, numa mentoria. E isso fez com que eu falasse com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida desde o ano de 2012. Estamos em 2025. Isso me ajudou a mapear as fraquezas, os pontos fracos. Eu, inclusive, acho que o tendão de Aquiles da sustentabilidade é falta de força de vendas. Porque as pessoas têm ideias incríveis, maravilhosas, patentes avaliadas às vezes em milhões de reais, chegam aqui, né, do outro lado da linha falando comigo e coisas que não saem da gaveta. Eu tenho um aluno, por exemplo, o Igor, da Muca Bioembalagens, que ele percebeu que era tão falho o processo de vendas de pessoas que têm ideias geniais, que ele decidiu pegar e representar várias pessoas que patentearam bioembalagens. Sabe o que são bioembalagens? São aqueles plásticos feitos de cactos, feitos de maracujá, feito de mandioca, que são compostáveis. Não são oxibiodegradáveis, então não sobra nenhum pedacinho de polímero, são compostáveis. E daí ele pegou esses caras e começou a conversar de um em um. E ele vai dizendo, pô, como é que estão tuas vendas? Ah, não, também posso te representar? A moral da história é que hoje ele representa várias empresas de bioembalagens. Isso deu para ele uma diversidade de produtos que faz com que ele entre em locais maiores, que ele tenha uma maior capacidade produtiva e que gire um produto que estava parado lá atrás, que ninguém estava fazendo. Então, existe uma distância entre quem cria a solução e o processo de vendas. O meu objetivo aqui no perfil Empreende Verde é diminuir essa distância. É mostrar que existe um caminho para que você viva exclusivamente da venda de um produto ou de um serviço sustentável. Só que para isso você vai ter que roer o osso. Qual é o osso que você tem que roer? Você precisa estruturar um processo de vendas. O que é, então, estruturar um processo de vendas, Fabiola? Pega aí de novo o teu caderno de alô e anota. São 3 fases. Primeira fase, quando você estrutura um processo de vendas, você vai saber o que faz um total desconhecido ser uma pessoa que vai olhar o que você tem para oferecer e desejar isso. Então, você vai atrair um possível comprador. Essa é a primeira fase de um processo de vendas. Depois que você atraiu uma pessoa que nunca te viu antes e fez ela pensar, nossa, isso aí é interessante, o que você tem que fazer? Você tem que falar coisas que vão mostrando detalhes, complementos, acessórios da sua oferta, que ela vai ficando encantada. Ela vai dizendo, nossa, isso não é igual a todo mundo, isso só essa pessoa está oferecendo assim. E daí, isso aumenta a chance de você vender pelo preço cheio, que é uma das promessas que eu faço aqui dentro da rede Empreende Verde. Uma das coisas que eu digo é que muitos dos meus alunos e muitas das pessoas que acompanham aqui a rede Empreende Verde documentam para mim que vendem mais pelo preço cheio com a metodologia do Sustente do que vendiam antes fazendo uma promoção da sua oferta.
Então, eu via pessoas que faziam promoções nas suas ofertas e mesmo assim não tinha nem cosquinha nas vendas. E hoje, com o preço cheio, elas conseguem desenvolver esse faturamento. Então, qual é a diferença disso? É esse raciocínio. É você sair de um lugar onde você está procurando cliente e você passar a definir um cliente para quem você cria soluções e todas as suas ofertas vão ao redor disso. Então, ali, né, tava contando da minha jornada. Quando eu entrei na pandemia, eu decidi que eu não queria mais falar de lixo zero. E daí eu pensei, cara, eu tenho 20 anos de comércio exterior. Eu lidei com negociações, assim, das mais ferozes, das mais velozes, das mais agressivas, todos os tipos. Se tem uma bagagem que eu tenho é vendas, eu quero ensinar essa galera a vender. E daí o que aconteceu quando eu entrei aqui na internet? Primeiro que eu já tive 2 perfis hackeados, tem sido uma jornada bastante trabalhosa, né? Ela é braçal, ela demanda muita energia, tudo. Mas começou a acontecer isso, começou a vir pessoas e essas pessoas começaram a vender mais. E quando eu ofereci a primeira oferta, o que eu fiz? Eu entrei em contato com aqueles meus alunos que tinham abrido seus negócios sustentáveis e disse, gente, olha só, pela atenção, obrigado, quero falar com vocês e deixa eu te contar que eu não tô mais vendendo sistemas lixo zero. Eu passei a ajudar as pessoas que vendem produtos ou serviços sustentáveis estruturarem seus processos de venda. Se você quer aumentar seu processo de vendas, se você quiser aumentar seu volume de vendas, vem comigo que eu quero te ajudar nisso. E daí abri a primeira mentoria. A primeira mentoria que eu abri não tinha nenhuma aula gravada, se chamava Cursoria Poder de Tração. E esses donos de negócios sustentáveis que vieram, 100% deles passaram a vender muito mais do que vendiam antes da consultoria. Eu disse, opa, peraí, primeiro, validei a minha oferta. Eu fui pro mercado e eu disse, se você quer vender mais seu produto ou serviço sustentável, vem comigo que eu te ajudo. As pessoas tiraram do bolso e me pagaram. E tipo, na minha primeira oferta, eu faturei aproximadamente 3 mil reais. Na primeira vez que eu vendi isso. E daí, quando eu vendi isso, primeiro eu validei minha oferta, porque eu vi que as pessoas precisavam disso. Segundo, eu vi que elas tiveram resultados. E daí eu disse, cara, eu não posso ficar tirando tudo da minha cabeça, vendendo de uma maneira tão desorganizada. Daí o que eu faço? Eu vou lá e eu crio o meu primeiro curso. Meu primeiro curso se chamou Adelante. Nesse curso eu vim 3 aulas, e elas estão gravadas até hoje, elas estão dentro do Sustente. Nessas 3 aulas, o que eu ensino? Eu ensino a tua oferta em sustentabilidade passar a ser um objeto de desejo. Passa a ser algo que as pessoas pulam da cadeira querendo comprar. Então, em 3 aulas eu te ensino isso. E daí, o que as pessoas chegaram pra mim e disseram, Fá, isso aí é muito legal, pô, tá dando muito certo, mas chegaram pessoas que disseram, Fá, eu não tenho ainda um produto sustentável, eu tenho uma ideia. Eu preciso criar um produto sustentável. E daí eu fiquei muito sensibilizada com isso, e daí eu vou lá e gravo o Sustente. O Sustente, ele leva a sua ideia em sustentabilidade para o patamar de um econegócio lucrativo. Então você constrói um econegócio que é altamente vendável, com um ecoproduto que atende uma tribo, que está totalmente amarradinho para que você venda muito. E daí o que está acontecendo? Esse curso é um curso que está ajudando meus alunos a irem de 0 a 30 mil reais de faturamento. São pessoas que trabalham sozinhas, que produzem, que vendem, que comunicam, que embalam, que despacham, que limpam, que chamam mãe de santo, que fazem a contabilidade, fazem a faxina, que tudo. E daí, quando eu vejo que é possível uma pessoa sozinha trabalhar, aplicando meu método, e chegar de 0 a 30 mil reais de faturamento em um ano, eu digo, tá, agora é hora de eu alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas, e tem sido lindo, né? Hoje eu publiquei mais uma aluna que entrou, que ela tem o feltro para presente, então ela tem uma coleção de bichinhos de pelúcias de feltro que mostra os animais em extinção, que pode ser um elemento de pedagogia. Ela também faz o teu pet, tu manda foto do pet, ela faz aquele pet de pelúcia. Então, por exemplo, meu irmão, que ele diz que não vai ter vida para ter todos os cachorros que ele quer, eu já tô resgatando com a minha família e nós vamos pegar as fotos e dar um bichinho de pelúcia para cada cachorro que ele já teve na vida. Eu não consigo imaginar a emoção que vai ser dessa pessoa. E daí, quando vocês entram nessa rede, a gente vai se descobrindo e a gente vai se encantando com os produtos dos outros. E só de participar da rede, eu já vejo que existe isso, esse encantamento um pelo produto do outro. Mas o que me importa aqui é que vocês peguem a lógica. Quem olhar meus stories de hoje, tem ali um desafio, onde eu explico exatamente o que eu tô fazendo na minha comunicação para aumentar minhas vendas. E daí eu deixo uma pergunta, que vale um prêmio. Naquela pergunta eu digo assim, se você descobrir por que quando eu tava com um post determinado, no orgânico, vendendo, eu conseguia marcar 90% das pessoas que entravam em contato através daquele post, eu conseguia marcar uma reunião e ir para um processo de vendas. E agora que eu tô patrocinando esse mesmo post, eu tô conseguindo agendar a reunião com, tipo, 30% das pessoas que chegam. Se você entender por que isso acontece, coloca aqui, né, nos comentários que eu vou te mostrar se isso tá certo ou não, e eu vou te dar uma live pra te premiar. Porque o que eu tô querendo fazer com vocês? Eu tô querendo te ajudar a raciocinar.
Uma das coisas que eu trabalho aqui é uma programação neurolinguística para resultados, porque eu sou mentora sistêmica, então eu uso programação neurolinguística para que vocês cheguem num outro patamar. Então, quando eu faço nos stories exercícios, enquetes, cada vez que você vai lá e clica e responde uma das minhas enquetes, o teu cérebro está assimilando uma coisa que você precisa incorporar. Quando você passa reto naquela enquete, por mais que a resposta esteja na tua cabeça, o fato de você materializar, eu não estou conseguindo vender, eu não sei atrair um cliente novo, ou sim, eu estou conseguindo, isso vibra no teu campo vibracional de uma maneira que te coloca em outro estágio de construção do seu processo. Então, tudo que acontece aqui nesse perfil é intencional para que você venda mais. Percebe como eu vou criando órbita de ofertas, uma órbita de produtos que, primeiro, melhoram a sua vida, segundo, maximizam o meu faturamento? É exatamente isso que acontece quando você tem uma tribo no centro para chamar de sua e todas as tuas ofertas atendem essa tribo. É essa lógica do que você precisa para ter um produto totalmente vendável. Mas a gente não tá falando de lógica, né? Eu prometi para vocês um checklist, então vamos para o checklist. Pega teu papel e caneta, que eu vou dar agora o critério número 1 que você precisa atender para que o seu ecoproduto seja altamente vendável. O primeiro critério é que você tenha um cliente com poder aquisitivo para pagar pelo que você vende. Porque chegam muitas pessoas para mim aqui dizendo assim, mas, eu tenho uma ideia incrível, maravilhosa, e daí eu quero ajudar mulheres que estão em necessidade a se liberar dos seus maridos e ter uma vida mais independente. Isso eu escuto muitas vezes. Eu acho que por ser uma comunidade mais feminina existe todo esse engajamento, uma pegar na mão da outra e tudo isso. E eu fico pensando que isso tudo é muito lindo, mas eu prefiro que você foque em ajudar mulheres que têm o poder de te pagar. E que com o tempo, né, que nem eu faço aqui, cada turma que eu faço tem uma cadeira social. Não teve nenhuma turma que eu não dei uma cadeira de presente pra alguém que não tinha, que chegava, e assim, qual é meu critério pra escolher isso? Eu não abro, eu não divulgo, eu não nada, mas se chega alguém muito necessitado e diz, tô desesperada pra poder vender mais, tô passando por isso, por aquilo mais, não consigo vender, eu avalio toda aquela situação e não é incomum que eu dê uma cadeira social, entregue o meu curso inteiro de bandeja pra que aquela pessoa traga resultados. E para que ela saia desse lugar. Então, eu só posso fazer isso porque eu tenho outras pessoas pagando pelo meu produto, outras pessoas financiando a minha oferta, outras pessoas pagando o suficiente para que eu venha aqui e faça uma live de graça, e faça uma aula onde eu dou um checklist dos critérios que tornam o seu produto totalmente vendável. Então, aqui, inclusive, é um momento onde eu tiro um pouquinho dessa visão romântica, onde você pensa, meu produto incrível, maravilhoso, vai se vender sozinho. Não vai. Você precisa ter estratégia. Você precisa ter clareza, raciocínio lógico. Então, a primeira coisa que você vai mirar é num cliente que tenha poder aquisitivo para pagar o que você tem para vender. E pode parecer bobagem eu estar falando isso, né? Mas o óbvio precisa ser dito, e isso vai servir para muita gente que tava meio que criando esse econegócio no mundo de morangos, como eu chamo, né? Naquela visão romântica da vida, e que claramente não tá dando certo, né? Eu vejo muitas pessoas chegando para mim aqui com ideias incríveis e maravilhosas sem conseguir se sustentar, sem conseguir pagar os remédios, sem conseguir um mínimo básico, mesmo que o ecoproduto seja incrível. Qual é a diferença disso? E daí aqui, né, eu gosto de lembrar que o mercado sustentável é um dos que mais cresce tanto no Brasil quanto no mundo nos últimos 10 anos, e um dos mercados com maior potencial de crescimento também nos próximos 10. Se o mercado sustentável é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo, e um dos com maior potencial de crescimento, por que cargas d'água exatamente o teu ecoproduto fica encalhado na prateleira? Aonde que está esse gap entre o que está acontecendo no mercado e o que está acontecendo na sua marca sustentável? Talvez, mas só talvez, para pensar ali, o que te separa da vida que você quer ter seja a falta de habilidade de vender. E isso que eu tô dizendo não serve para qualquer pessoa do mundo. Serve para você que é o meu cliente, você que é o meu persona, porque quem tá aqui já tem um negócio sustentável, então já faz uma coisa que ama, de todo o coração, que vocês fervem por isso, que vocês não conseguem se imaginar fazendo outra coisa, mesmo quem tá passando por perrengue brabo me diz, mas eu não consigo abrir mão dessa ideia. E daí, se você tem tanta paixão por isso, imagina como passa a ser a sua vida depois que você consegue ter vendas regulares. Depois que você passa a ter clareza do que você vai fazer para atrair um cliente novo, um possível comprador, todos os dias da sua vida. E daí aquilo vai te dando satisfação pessoal, vai te dando realização, vai te dando dinheiro, vai te dando poder de tração. Porque ter um negócio sustentável com mais ingestão de grana, com mais dinheiro chegando, é o que fortalece exatamente esse mesmo processo que você está querendo proteger, né, na sociedade. Então, se tu tem uma marca vegana, se você tem uma marca
menos poluente, lixo zero, de upcycling, de reciclagem, de cosmético natural. Olha como isso tudo, toda a cadeia por trás que se fortalece se você vende mais. Percebe como é uma cadeia? Eu até digo, né, que no futuro as empresas vão se dar conta que o comércio ele é colaborativo, ele não é competitivo. Quanto mais a gente colabora entre si, mais vai ser o futuro que a gente quer ter na sociedade. Então, o primeiro critério é esse. Você tem que ter um cliente que ele consegue pagar pelo que você vende. E daí aqui não é qualquer cliente definido assim, né, por, a cidade tem filho ou não filho, de 30 a 50 anos. Defina um recorte de comportamento para o seu cliente. Então, por exemplo, o que eu peguei aqui? Eu quero vender para donos de negócios sustentáveis. Ok, mas se eu pegar um dono de negócio sustentável que está começando, ele tem uma realidade muito diferente de um dono de negócio sustentável que já tem mais de 20 funcionários. E ele tem uma rotina muito diferente de uma empresa que tenha mais de 50 funcionários. Eu sei porque eu trabalhei numa multinacional. Então, eu defini que eu vou ajudar aquele cara que está começando sozinho dentro de casa, querendo vender, que acredita em tudo isso e não consegue decolar. É esse o meu foco. É essa pessoa que eu estruturo para que atinja 30 mil reais de faturamento por mês. Então, são pessoas que têm o processo de produção, a venda, a comunicação, tudo dentro dessa mesma realidade. Então, você precisa entender que ter um recorte de comportamento claro para o seu cliente é uma atividade que vai te dar um arco narrativo, que vai te ajudar a criar esses detalhes, esses acessórios, esses complementos que fazem com que você venda muito. É isso que vai acontecer. Então, né, vou dar o exemplo, então, de novo lá da fisioterapeuta. Quando ela deixa de vender fisioterapia, pilates e acupuntura de uma maneira avulsa, e ela passa a vender, porque ela definiu por um recorte de comportamento, que ela queria pegar idosos. Então, dentro desses idosos, ela sabia que, ela sabe já, por experiência de mercado, que essas pessoas precisam de mais autonomia, precisam ter as articulações fortes e maleáveis, e daí ela vende um programa de rejuvenescimento articular. Ela tem uma data de início e uma data de fim. Ela passa a entregar um programa que tem uma jornada, que esse cara sabe que na primeira sessão ele vai fazer isso, na segunda ele vai fazer isso, na 10ª ele tem uma acupuntura que vai deixar ele completamente sem dor. Ele passa a esperar, ele tem uma expectativa por um processo que ele vai vivenciar. E ele tem um resultado esperado. Isso é muito diferente do que eu vender fisioterapia, pilates e acupuntura de uma maneira avulsa. Então, defina o seu cliente por um recorte de comportamento, que isso vai mudar o teu jogo. Então, até vi que a Rose aqui entrou, e eu peguei um exemplo do caso dela, né? Então, se, por exemplo, eu vou vender, a Rose é minha aluna que faz joias de cerâmica. E daí, se ela define um recorte de comportamento como uma mulher de negócios, e para vender, ela vai levar aquele cliente de um ponto A, que é o estado onde ela está hoje, para um ponto B, que é o estado desejado, e ela definiu que o recorte de comportamento dessas mulheres são, por exemplo, empresárias, porque as joias da Rose, elas são joias que te sobressaem, que te dão uma certa autoridade, que te dão uma personalidade marcante, que te destacam na multidão. Então, se ela pega nessa jornada e ela define, por exemplo, falar com empresários, ela começa a descrever que o ponto dessa empresária, ela não tem, a voz dela não é muito escutada, a opinião dela não é ouvida, ela não é muito percebida, ela se sente anulada nas reuniões, até que a joia, claro, ela é um acessório, um complemento de uma mudança de comportamento. Agora, uma pessoa que tem atitude para colocar uma joia mais imponente, menos discreta, mais autoral, né, e chegar na reunião um dia com um anel diferentão, e eu já vivi isso. Não eram sustentáveis, porque na época não era desse mundo, mas eu sei o que um acessório bem colocado tem como poder numa reunião de negócios. Tudo muda. A maneira como você é percebida, a maneira como você é escutada. E daí, então ela faz essa analogia, que a pessoa chega com um anel, e daí ela já tem uma outra colocação no mercado, daí no outro dia ela mostra essa mesma historinha com essa mesma personagem, já usando o anel em um brinco, e daí ela vai mostrando aquelas cenas da reunião, e daí com toda aquela fluidez, porque essa pessoa tá sendo mais presente, tá sendo mais notada, porque esses acessórios influenciam a percepção de quem tá junto com essa pessoa. Então, você percebe como eu vou colocando o meu produto dentro de uma jornada, de um recorte de comportamento, de uma tribo que eu escolhi para chamar de minha, e melhorar com os produtos que eu tô oferecendo? É isso que a gente quer fazer. Então, raciocine dessa maneira. Tenha um cliente, critério número 1 do checklist. Tenha um cliente com recorte de comportamento claramente definido para vender essa sua eco-oferta. Critério número 2, colocando ali no caderninho. Então, já que, né, você tem um cliente claramente definido, com um recorte de comportamento,
O critério número 2, que o seu produto precisa atender para ser altamente vendável, é olhar para essa tribo que você escolheu para chamar de sua e se inspirar nessa tribo. E se, a partir dessa inspiração, criar, sim, quais são os detalhes, os acessórios, os complementos que vão virar a página dessa pessoa, que vão melhorar a vida dela. Como, Fabiola, que eu faço isso? Como é que eu me inspiro? Para mim foi sendo, e para ti também provavelmente vai ser um processo muito vivo. Então, por exemplo, eu vendia só sustente. Era o único produto que eu tinha e tal. E daí, quando eu fui fazer, acho que o segundo lançamento desse curso, eu reuni lá várias pessoas. E daí, tava todo mundo assistindo a aula. E eu ia liberar o link de inscrição. Ele era uma novidade. Eu ainda não vendia ele de maneira perpétua. E daí, porque só tinha lançamento. E daí, eu disse, olha, a primeira pessoa que comprar o método sustente vai ganhar o meu WhatsApp para eu poder tirar as dúvidas do que vocês precisam por 3 meses. E daí, as pessoas se mataram para saber se eu fui a primeira. E daí, aquele dia me deu um plim. Eu disse, nossa, essas pessoas querem o meu WhatsApp para olhar, ter o meu olhar sobre o ecoproduto delas, ter o meu olhar sobre o econegócio delas. Naquele dia, foi a primeira vez que eu pensei, eu acho que eu posso ter uma comunidade. E nessa comunidade, a pessoa me paga uma mensalidade, e daí eu tenho o meu olhar sobre o negócio dela. Tem aulas complementares, tem exercícios, tem estratégias de alta performance, tem toda uma entrega diferenciada de quem quer ser acompanhado. E daí, quando eu lancei a comunidade, o que aconteceu? Ok, a pessoa lá ganhou meu acompanhamento, mas daí quando eu lancei a comunidade, não tinha nenhuma aula gravada. Não existia uma plataforma de conteúdo para desenvolvimento de negócios sustentáveis como existe hoje. Quando eu vendi a comunidade a primeira vez, tinha o link do meu WhatsApp. Então a pessoa sabia que ela ia executar, ia poder me chamar, ia poder tirar dúvida, e era isso a comunidade. Já era uma grande entrega para que essas pessoas pudessem ter a segurança do que elas estavam fazendo. Para que elas pudessem ter essa percepção de que elas estavam no caminho certo, que elas não estavam gastando sua energia à toa, de que isso, né, podia resultar em mais vendas ou não. Então, é assim que você vai definir. E quando eu falo detalhes, acessórios, é isso. Quais são os acessórios que eu tenho? Eu tenho um planner. O planner de autoconhecimento e manifestação que eu criei, que eu vendo por R$97, ele usa todo o meu conhecimento de programação neurolinguística. E ele foi criado baseado numa afirmação de negócios que diz que as pessoas que escrevem um planejamento estratégico, elas têm 70% mais chances de ter um resultado do que as pessoas que não escrevem um planejamento estratégico. E daí quando eu vi isso, eu pensei assim, olha, eu preciso dar a chance dessas pessoas terem 70% mais chances de chegarem nos seus resultados. E daí eu vou lá, uso o meu conhecimento de programação neurolinguística, uso o meu conhecimento de planejamento estratégico, de metas para o ano, por isso que ele é um planner. Então, tipo, as meninas já me disseram, eu quero usar em 2026, em 2027, em 2028, porque eu ainda, quando eu vendo pra vocês, ele tá no Canva, e você pode baixar e imprimir, mas você pode tirar dele o calendário e usar todos os anos que vierem, porque a cada ano você tem que fazer um planejamento. A cada ano você tem metas diferentes, objetivos diferentes, um momento de vida diferente, e as suas metas vão acompanhar isso. Então, o planner é um acessório que eu pensei, isso pode ajudar a minha galera. E muita gente compra, e quem usa o planner percebe muito fortemente a diferença que é na sua vida, na sua rotina, nos seus objetivos, na sua clareza. Então, eu fui, ao longo do processo, percebendo que eu podia gravar uma plataforma com aulas complementares, que eu tinha que ter um curso principal, que eu podia criar um planner, que outras coisas que eu crio. Por exemplo, hoje, até o final dessa live, vocês vão receber uma oferta de uma oficina prática de funil de vendas. Nessa oficina prática, você, primeiro, tem o beabá de um funil de vendas. Porque quando eu falo funil de vendas, muitos de vocês dizem, mas isso é muito distante, não faço ideia o que é funil de vendas, como é que faz. E deixa eu te dizer, meu amor, do fundo do meu coração. Se você tem um negócio sustentável que não põe dinheiro no seu bolso, você tem um hobby. E tá tudo bem se você quiser levar isso como um hobby. Mas se você quer viver, né, quer que isso seja a sua fonte de receita principal, quer viver exclusivamente da venda desse produto, desse serviço sustentável, você vai precisar aprender a tornar uma pessoa que nunca te viu antes, alguém que deseja o que você tem para vender. Se você não sabe fazer isso, você tá fadado ao insucesso, você tá fadado a vender pouco. E daí o que as meninas fazem? Por desespero vão vender em feira, aí ficam cansadas, acham que o mundo não tá entendendo a sua oferta, acham que as pessoas não estão prontas para sustentabilidade. Na realidade não é nada disso que tá acontecendo. Na realidade é você que não parou para estruturar o seu processo de vendas. Então, esse segundo critério é isso. Você tem uma tribo para se inspirar e para que todas as suas soluções melhorem a vida dessa pessoa? Isso é um critério muito importante para que você venda com regularidade, para que você venda com relevância, que você venda com um preço cheio, que você tenha um produto altamente vendável. Então,
Existe, agora vamos lá para o critério número 3 do checklist, aonde eu ensino o que seu produto precisa ter, né, atender para ser altamente vendável. Anota aí. O seu valor de mercado vai ser tão maior quanto o seu diferencial autoral. Esse é o momento onde eu trabalho com vocês dentro do Sustente, um autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento pessoal. É um autoconhecimento profissional. Naquela fase de autoconhecimento dentro do Sustente, vocês investigam qual é a tua formação, quais são teus hobbies, teus interesses. Tem perguntas do tipo assim, se as pessoas te pedem ajuda, quando elas te ligam para pedir uma ajuda, que tipo de ajuda elas te pedem quando elas te ligam? Isso vai te ajudar a entender qual é teu grande valor de contribuição para a sociedade. E isso foi uma das coisas que teve na minha análise. Lá, inclusive, tem uma ferramenta nesse módulo que se chama Ikigai. Se você nunca ouviu falar do Ikigai, tem vários tutoriais, tem ele liberado na internet. Ele é uma ferramenta que os japoneses usam para descobrir pelo que eles vão ser pagos na vida. Então, eu aplico o Ikigai com vocês, te ajudo a chegar nessa resposta lógica do o que você está preparado para ser remunerado por. Qual é o seu grande valor de contribuição na sociedade? A partir deste olhar, a gente vai dizer, bom, então, eu sou uma pessoa que amo melancia e eu tenho um brechó. Eu posso ter um brechó da melancia? E daí, lembra, estratégia não é uma ciência exata. Se estratégia não é uma ciência exata, você vai partir de uma hipótese. Então, exatamente isso. Eu fiz lá meu Ikigai, fiz tudo e descobri que as pessoas me ligam pra saber qual é a bolsa de melancia que saiu, porque eu sou apaixonada nisso, o sapato de melancia, qual é a melissa que aparece a melancia. E daí eu me dou conta que as pessoas me têm como uma referência de roupas de melancia. Será que eu posso ter um brechó da melancia? Então vai começar uma hipótese na sua cabeça. Eu acho que eu queria ter um brechó só de roupa de melancia. E daí você vai pensar, vou trocar uma ideia com algumas pessoas. Daí tu conta pras pessoas, algumas vão rir da sua cara, outras vão dizer, talvez isso seja uma boa ideia. E daí você começa a ter uma segunda validação. Depois dessa segunda validação, qual é a maneira que você vai ter certeza se o brechó da melancia dá certo ou não dá certo? Você vai ter que testar. Então você vai fazer uma coleção e você vai anunciar, olha, tô criando uma coleção diferente aqui de tudo que vocês já viram. Ela tem um tema e daí você vai criar todo um suspense, até que você vai ter reunido lá, 5, 10, 15, 50 peças de melancia e você vai dizer, olha o que eu tenho pra vocês, tá aqui meu brechó da melancia. E daí você vai mostrar a bolsinha de melancia, o sapato de melancia, a meia de melancia, a calcinha de melancia. Vendeu, validou. Agora, se você fez a mesma coisa, você apresentou pro mercado, tua bolsa, tua calcinha, a saia, a camiseta de melancia, e não vendeu, não validou. Significa que a sua audiência não está pronta para comprar esse produto. Agora, se comprou, validou. Opa, se validou, eu posso crescer esse negócio? E daí olha como é interessante, porque daí você está fazendo uma coisa que tem o seu espírito, toda a sua alma colocada no negócio que você está criando, um negócio sustentável que respeita seu jeito de ser, que respeita sua autoridade. E daí aqui eu não tô nem só falando de nuances profissionais e técnicas. Eu, por exemplo, venho do comércio exterior, né? E pra mim foi muito traumático, foram 20 anos, foi pesado, foi várias coisas. Mas teve uma coisa que era muito presente, que era o fato de que não importava que horas eu acordasse. Se eu acordasse às 3 da manhã, eu tava atrasada. Porque eu trabalhava com comércio exterior, então tem uma pessoa que enquanto eu tô dormindo, tá do outro lado do mundo trabalhando. Então, sempre que eu chegasse no escritório, tinha muitas mensagens para responder, era sempre aquela correria e uma vida, assim, alucinada de velocidade. E daí, o que eu decidi? Qual foi a primeira decisão que eu tomei quando eu saí do comércio exterior e decidi abrir uma oficina de sustentabilidade? Que o horário que eu ia trabalhar do meio-dia às 20 horas. Isso respeita o meu jeito de ser. Então, de manhã eu ajudo a minha mãe, eu faço ginástica, eu levo a cachorra a passear, eu dou comida, eu tô morando em Bento temporariamente, então acendo o fogão a lenha, acendo a lareira. Quando eu chego para trabalhar ao meio-dia, a minha vida pessoal está zerada. Eu estou tranquila, eu estou focada, eu estou concentrada. E detalhe, eu sou muito mais noturna do que diurno. Então percebe quando eu coloco um horário até 20 horas, para mim isso é perfeito. Isso atende minha necessidade, isso usa meu momento mais focado. Todo mundo se beneficia quando eu respeito o meu jeito de ser. É exatamente isso que eu proponho para vocês. Então, nesse critério número 3, que você precisa anotar ali para que seu produto seja altamente vendável, que é ter esse valor proporcional ao seu diferencial autoral, isso é uma das coisas que torna seu produto altamente vendável. Percebe? Olha o exemplo do brechó ali. Um brechó normal, você vende uma peça por 5, 10 reais, ninguém entende o valor, a pessoa vai comprar em brechó porque é baratinho mesmo. Agora, se eu entro no brechó da melancia, provavelmente essa peça já não vai ser de 20 a 50 reais, uma bolsa vai ser 150 reais, eu não vou encontrar isso em qualquer lugar, eu tenho um diferencial, eu tenho um posicionamento de mercado.
E aqui eu dei exemplo do brechó da melancia, mas eu poderia fazer um brechó todo inspirado nas roupas da Brigitte Bardot, por exemplo. Esse é um clássico que eu sempre uso, porque em Porto Alegre existia uma loja que se chamava Bardot, que inclusive é da onde eu comprei aquele quadro lá, da Brigitte Bardot, quando ela fechou, e todas as roupas que tinham na loja eram inspiradas na Brigitte Bardot. Então, tinha um tema, tinha uma atmosfera, tinha uma linguagem, tinha um lifestyle, tinha um estilo da própria compradora que chegava lá e alguma coisa ia dar certo. Então, isso fazia, e daí assim, quando você tem toda essa narrativa, quando eu chegava nessa loja, você comprava o coletinho, o cinto, a bota, você não compra uma peça de roupa, porque é um estilo inteiro que você está se vestindo. Então, quando a gente começa a ter esse valor agregado, né, o teu grande diferencial colocado, você começa a enxergar o mercado de uma maneira que as pessoas dizem, eu não quero comprar em qualquer lugar, eu quero comprar ali, porque ela sabe o que está fazendo. Então, você vai se destacar no mercado por algo que você tem um grande valor de contribuição para o cliente-alvo que você decidiu focar em vendas. Esse é o terceiro critério que torna teu ecoproduto encantador, altamente vendável. E deixa eu dar um exemplo contrário, né? Porque não adiantaria nada, por exemplo, eu tentar vender para patricinhas, sei lá, maquiagem, que é uma coisa que eu não uso, porque eu não entendo nada disso. Eu não sei a linguagem, eu não conheço as dores, eu não conheço os produtos, eu não conheço as trends. Então, se eu decidir fazer algo que é desconhecido para mim, só porque eu acho que dá dinheiro, provavelmente eu vou gastar muito mais energia, eu vou ter que explorar muito mais conhecimento, eu vou ter que estudar muito mais, eu vou ter muito menos resultado, porque aquilo não é a minha linguagem natural. Então, eu não tô fazendo só isso pra você viver, né, o seu propósito de uma maneira linda, bonitinha de morangos. Não, isso te faz vender mais. Se você fizer, se você aplicar esse autoconhecimento da maneira certa, isso vai extrair de você uma resposta que vai te dizer, nossa, aqui eu tenho algo que a galera vai aplaudir, que a galera vai se conectar, que ela vai gostar de me acompanhar. Então, é isso, você precisa entender isso e você precisa explorar esse teu autoconhecimento profissional para que você consiga ter um resultado financeiro diferente do que você tem hoje. Vamos ao critério número 4 de que você, né, que a sua ecomarca precisa atender para ter um ecoproduto altamente vendável. O critério número 4 aqui é você ter clareza de quais são as ações que fazem as pessoas que são totais desconhecidos comprarem de você. Eu sei que isso é o topo de um funil de vendas, mas esse é um critério muito importante. Se, por exemplo, como é que eu fazia quando eu estava lá no lixo zero? Eu dizia, tá cansado de tanto lixo? Então para pensar. Parece uma frase simples, mas só parava nesse post quem estava cansado de muito lixo. Aí eu dizia assim, tá cansado de muito lixo? Daí eu passava pra a imagenzinha seguinte. Na imagenzinha seguinte eu dizia assim, você sabia que em Florianópolis existem mais de 100 condomínios lixo zero? Pensa, isso lá em 2012, estamos em 2025 e tem gente que não ouviu falar de lixo zero até hoje. Mas lá atrás era muito menos ainda. Aí a pessoa dizia assim, nossa, eu tô cansada de tanto lixo, existe um condomínio lixo zero em Florianópolis, mais de 100? Como é que é essa história? Eu já prendi a atenção dela. Então, eu sabia o que fazer para atrair, eu sabia o que fazer para chamar a atenção dessa pessoa. E daí eu dizia, olha, eu sou uma pessoa que consegue transformar o seu condomínio, o seu espaço, a sua empresa, o seu território, um espaço lixo zero. Se quiser, vem aqui e vamos conversar. Então, percebe como em 3 atos, em 3 frases, eu conseguia prender a atenção dessa pessoa, que era uma pessoa que nunca tinha me visto antes, em algo que eu poderia melhorar a vida dela, mostro uma nova realidade possível e trago o que eu tenho para vender. É exatamente isso que você precisa fazer. Então, se você não atende um critério de alguém que sabe o que fazer para pegar uma pessoa que nunca te viu antes e fazer ela querer comprar de você, você precisa trabalhar esse ponto. E você precisa trabalhar esse ponto com urgência. Porque isso é a base do seu negócio. Se você não atrair clientes novos todos os dias, você tá fadado a falir. Então, esse é o critério número 4, né? E daí, se você não sabe fazer isso, deixa eu até te perguntar, como é que tá sendo o seu volume de vendas hoje? Você entende a importância de desenvolver esse processo? Se você não atrair clientes novos com regularidade, o que vai ser do seu negócio? Como é que vai ser nos próximos 5 anos? Você já parou para pensar nisso tudo? É muito importante que você tenha essa perspectiva para entender por que você vai parar a sua vida para prestar atenção nessa aula aqui, para prestar atenção no que eu tô te ensinando, para botar isso num caderno e dizer, nossa, eu preciso raciocinar dessa maneira. Então, existem até, eu trouxe aqui algumas dicas de como que você pode fazer para atrair esses possíveis compradores, né? Então, algumas coisas eu vou numerar aqui, acho que 5 coisas, se eu não me engano. Não, são mais. Acho que são umas 7 coisas que você pode fazer para atrair um total desconhecido e fazer ele comprar de você. Primeiro,
você pode mostrar outros clientes que chegaram no ponto B. Então, pessoas que tiveram resultado, o cliente feliz, o cliente satisfeito, o cliente saciado, né? Isso, pra mim, não existe nada mais forte do que o depoimento. Eu, inclusive, faço pesquisas regulares com vocês e quando eu pergunto por que você comprou o Sustente, as pessoas dizem, porque eu sempre vejo você postando um novo aluno com resultado. E daí são resultados de pessoas que atingem em 2 dias, né? Em 15 dias, em 30 dias, elas estão tendo resultados que elas não esperavam. E daí é muito legal isso, porque depois que você aprende a vender, você não tem como desaprender. Então, esses primeiros resultados que as pessoas compartilham comigo é o começo de uma jornada que vai ser perene e eterna. Porque você aprende o que fazer para sair desse lugar onde você está esperando o cliente chegar. Então, a primeira coisa que você pode fazer é isso, né? Mostrar clientes que já chegaram nesse resultado. Outra coisa que você pode fazer para atrair um cliente novo é se envolver com a tribo, né? Que você escolheu para chamar de sua, para criar soluções, até ter clareza do que fazer para encantar essas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fui para dentro de congressos, seminários sobre gestão de resíduos, eu promovia, né, encontros de mais de 1000 pessoas sobre gestão de resíduos e sustentabilidade, e daí lá no meio que eu fui percebendo, essas pessoas têm ideias incríveis, têm soluções geniais, mas elas não conseguem viver disso, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E eu me envolvi o suficiente para dizer, não, alguém precisa parar e criar um processo de vendas para essas pessoas, elas não vão conseguir viver disso por um longo prazo. Então, é necessário que você também seja essa pessoa que estrutura isso. Então se envolve com essa tribo e descobre quais são os detalhes, os acessórios, os complementos. Por exemplo, se eu vou fazer uma torta. Eu faço a torta de chocolate mais gostosa da cidade. Quais são os detalhes? É o acabamento da minha torta? É o paladar da minha torta? É a cara de chocolatuda que ela tem? É como eu vou dar o nome dessa torta? Quais são os detalhes que fazem a minha clientela tirar o dinheiro do bolso e vir com toda a gana e comprar? Aqui perto da minha casa, inclusive, tem um lugar que eu adoro, que eles vendem cupcakes, os melhores cupcakes de Porto Alegre, eu acho. Mas na semana do Halloween, só na semana do Halloween eles fazem os cupcakes, todos temáticos, com olho, com abóbora, bruxa. E pra mim é tradição, naquela semana, eu posso não comprar nenhum cupcake deles durante o ano, mas naquela semana eu vou comprar. Porque é tão lindo, é tão gracioso, é tão delicioso que eu me sinto recompensada só pela aparência que tem o tal do cupcake. Então, eles criaram uma ação de vendas que mesmo que eu não compre em nenhum outro dia do ano o tal do cupcake, nessa semana eu vou estar lá e eu vou estar adquirindo. Então, você tem que se envolver com a sua tribo o suficiente para fazer o que você vai criar para encantar essa pessoa que compra de você. E daí, outra coisa que você pode fazer é salientar os detalhes, os acessórios, os complementos que tornam a vida dessa pessoa mais fácil, ou que tornam o processo dela mais rápido, ou que torna tudo mais barato, ou que torna tudo mais gostoso, ou que torna tudo mais exclusivo. Então, quais são as coisas que eu preciso salientar na minha comunicação que vão ajudar essa pessoa a comprar de mim? Então, quando você mostra esses benefícios, as vantagens de como consumir sua eco-oferta, você parou de falar de sustentabilidade. Você está dizendo, olha, usa o Sustente que você vai, em um ano, talvez você vai atingir 30 mil reais de faturamento com a ajuda do Sustente. Mas sem o Sustente, como é que você vem trabalhando nos últimos anos? Será que não é hora de você entender que existe um processo de vendas que você precisa estruturar isso? Será que vale a pena continuar batendo cabeça no mercado sustentável sem ter clareza do que fazer, sem ter um processo, sem perceber todas essas pessoas que estão aplicando tudo isso e estão tendo resultados? Né? Agora atingi uma centena de donos de negócios sustentáveis que se estruturaram com o Sustente. E daí eu trago aqui todos os dias novas publicações de pessoas com resultados. Será que você não quer ser uma dessas pessoas? Então eu vou mostrando tudo isso. Inclusive eu trouxe pra cá uma frase do Blair Warren, que ele, como eu falo pra vocês terem uma tribo pra chamar de sua e criar solução pra essas pessoas, ele tem uma das frases que eu acho a melhor frase de construção de tribo, que é uma forma que você pode aumentar as suas vendas, inclusive, pra qualquer pessoa, desde que você seja porta-voz de ações que, anota aí, primeiro, de acordo com ele, encorajem os sonhos da sua tribo. Segundo, justifiquem os fracassos da sua tribo. Terceiro, acalmem os medos da sua tribo. Quarto, confirmem as suspeitas da sua tribo. E quinto, ajudem essas pessoas a tirar pedras nos seus inimigos em comum. Então, quando eu chego aqui e digo que muitas pessoas que já tinham negócios sustentáveis há muitos anos, depois do Sustente, foram para 30, 15, 20, 50 mil reais de faturamento por mês, eu incentivo o teu sonho. Eu digo, olha, é possível viver desse negócio.
Quando eu venho aqui e digo que o mercado sustentável é o que mais cresce no Brasil e no mundo, e te questiono por que cargas d'água, então, que você não tá conseguindo vender se você tem um ecoproduto incrível, maravilhoso, eu ponho uma pulguinha atrás da tua orelha pensando, pô, realmente, o que tá de errado? Eu te faço ter a percepção de que precisa estruturar um processo de vendas. Que isso não é coisa de empresa grande, que isso é para quem vende, para quem existe no mercado. Se você existe no mercado, vai ser assim, você precisa estar com tudo isso em dia, você precisa conhecer esse processo. Então, essa frase do Blair Warren, vocês podem pegar na internet, vocês podem pegar aqui na live, mas ela pode ser assim, ó, o teu ganha-pão. Então você vai ir lá mostrar, justificar os fracassos. Por exemplo, eu esses dias postei, eu tô fazendo um desafio, né? Que te ajudava a vender durante 10 dias. Só que recentemente teve um episódio que deu um socão na minha cara, que a vida, né, me derrubou assim, não vi nem de que lado veio o soco. E eu fiquei desconcentrada, eu fiquei triste, eu fiquei sem energia. E eu fiz um desafio de 10 dias e eu postei 7 por enquanto. Eu não dei conta. E daí eu trago pra pessoa o quanto eu sou humana, o quanto isso ainda assim tá conectando pessoas, eu tô trazendo, mostrando os resultados, que mesmo assim eu consigo vender. E daí eu trago uma justificativa dizendo, olha, vai ter momentos que vai ter caída. E daí eu fiquei, inclusive postei, né, fiquei sem fazer skincare, sem fazer ginástica, sem conseguir me concentrar direito no trabalho. E daí eu disse, e agora como é que eu volto? E eu coloquei voltando. Um dia eu voltei a fazer live, voltei a vender, voltei a falar com vocês, voltei a me posicionar no mercado, voltei a publicar, voltei a me comunicar. E gente, parem de dizer, eu ando sumido por aqui, ninguém se importa. As pessoas não estão preocupadas com você, nem com o seu produto, elas estão preocupadas com a vida delas. A gente precisa saber, por que eu trouxe vocês aqui pra dentro dessa live? Porque eu disse, vou te dar um checklist de como tornar o seu produto altamente vendável. Eu não disse, eu vou te vender. Eu te trouxe para receber um benefício de algo que vai te ajudar a ter clareza de como sair desse lugar onde você não quer mais estar. Então, não é sobre o meu produto, é sobre o meu cliente. Esse, inclusive, é o jargão final dessa live, que eu vou deixar uma frase pra vocês e fala muito sobre isso. Eu não falo sobre o meu produto, eu falo sobre a vida do meu cliente. Tudo que eu posto, que eu crio, que eu penso, é para melhorar a vida do meu cliente. Como? Através de uma nuvem de palavras, onde está o meu produto, que melhora a tua vida, que melhora teu resultado, que te leva desse lugar onde você está hoje, né? Que é o meu cliente, no caso do meu cliente, uma pessoa que não vende o tanto quanto ela acha que poderia vender seu produto e leva para um outro lugar, que passa por essa jornada. Quando você faz qualquer aula do Sustente, qualquer aula da Rede Empreende Verde, assiste qualquer live, assiste um destaque, acompanha meus reels, meus stories, qualquer exercício que eu coloco, você sai diferente do que você entrou. Você chega muito mais perto de vender seu produto. É assim que vai funcionar. É feito para ser assim. Aqui, ó, é o que o impacto colocando. As pessoas farão qualquer coisa por aquelas que encorajem seus sonhos, justifiquem seus fracassos, acalmem seus medos, confirmem suas suspeitas e ajudem a tirar pedras nos seus inimigos. Blair Warren. É exatamente isso aí. Então, existe, inclusive, né, entre os 10 mandamentos da Rede Empreende Verde, eu sou a pessoa que tenho aqui, né, que lembrar vocês que cada vez que você perde a venda pro seu similar, né, para um concorrente que é mais poluente, alguém morre. Então, se a Fernanda, que vende canga sustentável, deixa de vender a canga dela sustentável e acaba indo uma outra com viscose, com plástico, com tinta que não é natural, quem que impacta? O meio ambiente inteiro impacta. Cada vez que alguém que tem uma bioembalagem deixa de vender essa bioembalagem e perde para o seu similar poluente, né, para um plástico normal, alguém morre. Quem que morre? Uma tartaruga? Um peixe? Um microplástico que vai ficar colocado no mundo? O mundo recicla 3% do lixo que a gente tem. 3%. Então, claramente é um sistema colapsado. A gente não pode contar com a reciclagem. Sim, reciclar é muito importante, tudo isso é muito importante. Mas a gente precisa ter novas opções de produtos, novas opções de embalagens, novas opções de serviços que sejam mais inclusivos, mais sustentáveis, mais ecológicos, mais naturais, menos poluentes, que gastem menos energia. A gente precisa otimizar o mundo. A lógica do consumo desenfreado, ela é burra. Ela tem 200 anos, ela começou na Revolução Industrial. E desde a Revolução Industrial para cá são 3 gerações. Então a gente começou lá em 1800 na Revolução Industrial, então produz, tenta, vende. Aí a gente viu que isso não deu certo, hoje a gente tem montanhas de lixo espalhadas por todo mundo. Será que esse é o processo mais inteligente de a gente viver a vida? Claramente não é. Então, a gente precisa de pessoas como vocês que estejam aqui, sermos as pessoas que colocam novas opções de produtos, novas opções de embalagens, novas opções de serviço e têm segurança de que vão poder viver dessa iniciativa e que vão poder viver, né, vendendo esse seu produto e serviço sustentável. Então, se tu for lá ver nos 10 mandamentos da Rede Empreende Verde, eu tenho um mandamento que diz, toda vez que você perde a sua venda para um similar poluente, alguém morre.
Então, né, se for a Rose cerâmica, toda vez que ela não usa uma joia cerâmica, ela usa um brincão de acrílico, como a Rose diz, percebe como o mundo todo perde, a pessoa como personalidade, como identidade, como natureza perde, e o sistema como um todo perde. Então, existem coisas que você vai se agarrar e repetir muitas vezes para trazer esse diferencial. Vamos ao critério número 5, que o seu ecoproduto precisa atender para ser altamente vendável. Tenha clareza de quais são os produtos que podem complementar a sua órbita de ofertas, melhorando a vida do seu cliente, ao mesmo tempo que maximiza o seu faturamento. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e olhei exatamente isso, né? Então, tu não vai ser ingênuo. Não adianta você pensar que você vai vender sem estratégia, né? A própria construção da sua ecomarca vai mostrar esse caminho de que produtos você vai criar dentro dessa órbita. Então, eu mesma quando criei o Adelante, né, que é aquelas 3 aulas que levam tua solução a ser um objeto de desejo. Aí, a partir dele eu criei o Sustente, que te leva a 30 mil reais de faturamento. Daí eu comecei a ver demandas específicas. Então eu vi que as pessoas não sabiam elaborar um funil de vendas. O que eu fiz? Fui lá e gravei uma oficina de funil de vendas. Você tem o beabá de um funil de vendas. Você tem uma oficina prática para sair de lá imediatamente colocando no ar um funil de vendas. E, né, que nem eu digo, não é coisa de empresa grande. É o que você precisa fazer para vender sempre. Aí, o que eu vi? Eu vi que vocês não sabem fazer um planejamento estratégico. O que eu estou organizando? Até o fim desse ano vai ter uma oficina de planejamento estratégico. Aí, eu vi que vocês não sabiam pesquisar o cliente o suficiente e entender o que estava na cabecinha dele para entender pelo que ele realmente te paga. Quando a Rose vai lá e faz a joia dela de cerâmica, ele tá pagando embalagem, ele tá pagando nome, ele tá pagando design, ele tá pagando exclusividade. O que esse cara tá pagando? Daí, o que eu fiz? Fui lá e gravei uma aula, uma oficina de 8 horas, onde a gente passa 8 horas debruçadas na pergunta mais importante do seu econegócio, que é, afinal, pelo que o seu cliente te paga. Então, hoje eu tenho 2 oficinas gravadas, uma de 8 horas e uma de 2 horas. Uma é essa, afinal, pelo que o seu cliente te paga. Eu vendo ela por R$497. A outra é a oficina prática de funil de vendas, que eu vendo por R$497. Por que uma é de 8 horas, outra é de 2 horas e as duas estão o mesmo valor? Porque elas te entregam coisas práticas que você precisa ter para ter um econegócio forte, próspero. A próxima oficina que eu vou gravar, ela vai ser como criar um planejamento estratégico que não fique guardado na gaveta. Quando eu der essa oficina, quem tiver ao vivo vai ter acompanhamento, todos os bônus que eu costumo entregar, mas depois eu vou vender essa oficina por R$497. Então o que eu tô descobrindo? Eu tô descobrindo várias coisinhas que meu cliente precisa e que não vai ficar lá no meio de um curso, no meio de um nada. Ele quer sanar aquela dor, ele vai comprar aquele produto específico, vai aprender a fazer aquilo e boa noite, amor. Ele não precisa ter tudo para chegar nesse lugar. Então, vocês vão vendo que eu tô criando uma órbita de ofertas que maximizam o meu faturamento ao mesmo tempo que melhoram a vida do meu cliente. É esse raciocínio que você precisa ter para poder maximizar as suas vendas, ter vendas regulares, vendas consecutivas e, ao mesmo tempo, melhorar a vida da sua tribo, ser referência no seu nicho. Isso acontece com muita gente que entra no Sustente, que as pessoas dizem, as pessoas nem me viam no mercado, agora eu tô virando uma referência no meu nicho. Porque eu não sou mais um brechó, eu sou o brechó da melancia. Porque eu não sou mais uma fisioterapeuta, eu entrego um programa de rejuvenescimento articular. Então, você percebe como você vai se conectando com o seu mercado de uma maneira que existe uma conexão entre a sua eco-oferta e o seu cliente. É esse elo que vai te fazer ser altamente vendável. E daí aqui, agora eu vou ler o último critério que a gente tem, tá? O último de todos eles, que é a parte mais importante. Então, grava essa frase, avisa a tua família que agora é muito importante, fecha a outra tela que você tá fazendo, para as outras coisas que você tá vendo, e grava o que eu vou te dizer agora, porque sem isso, tudo que eu falei, tudo que você produz, que você comunica, né, que você faz, não vai adiantar se isso aqui não existir. Que é a coisa mais importante. O critério número 6 é a coisa mais importante que existe para que você tenha vendas regulares, para que você seja um produto totalmente vendável. Que é colocar em prática todos esses pontos que a gente falou. E o critério número 6 é, o seu produto tem um funil de vendas ativo funcionando? Você consegue, por exemplo, eu vou descrever como é que tá meu funil de vendas hoje, tá? Meu funil de vendas é um único post. Nesse post eu coloquei lá, procuro 10 ecoempreendedores que queiram aumentar sua venda nos próximos 15 dias. Se você quer ser um desses 10 ecoempreendedores, escreve aqui eu quero, que eu vou te chamar no inbox e vou te explicar como tudo funciona. E daí a pessoa vai lá e escreve nos meus comentários eu quero. Aí eu chamo ela no inbox e digo,
Vi que priorizar a venda dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias é um tema que te interessa. Confirma. Olha o que eu tô fazendo com a pessoa. Eu tô fazendo o cérebro dela me dizer um primeiro sim. Eu já ensinei isso dentro do Sustente. Você, para conseguir fazer a venda, é legal que o cérebro do teu cliente passe por 3 sims antes de te dizer sim na hora da compra. Então, quando ela me diz sim, eu sou uma pessoa que quer aumentar a minha venda, quero priorizar a venda dos meus produtos nos próximos 15 dias, eu digo, então tá, eu quero te levar para dentro de um Zoom onde eu vou te explicar, esse programa é um programa muito especial, ele é totalmente diferente do que eu ofereço, deixa eu te apresentar numa reunião de Zoom. Aí essa pessoa diz sim ou não, me apresenta por aqui. Mas normalmente a pessoa me diz sim. Já conseguiu o segundo sim, leva ela para uma reunião de Zoom. Aí nessa reunião de Zoom, o que eu faço? Eu elevo o nível de consciência dela. Eu mostro como é que funciona o método por dentro, eu mostro quais são as etapas que ela vai fazer, qual é a jornada, eu mostro os passos do Sustente, eu mostro que ela tem uma garantia de 90 dias que eu dou em 100% dos meus produtos. O que é uma garantia de 90 dias? Se você comprar a oficina de funil de vendas, se você comprar o Sustente, se você comprar o plano de ação, se você comprar um hot seat, então a oficina de funil de vendas é 497. O Sustente é 797. Não me lembro que outro produto eu falei. O Hot Seat, para quem não é aluno, é R$800. Para quem é aluno, é 620. Então, se você, em 90 dias, comprou algum desses produtos, qualquer produto meu, aplicou o que eu tô te ensinando no curso ou o que a gente combinou na reunião, e não faturar pelo menos o valor investido, você tem 100% do seu dinheiro de volta. Quem que te dá uma garantia tão agressiva no mercado? Eu dou, porque eu tenho certeza que se você executar, você vai ter resultado. Por quê? Porque eu tô analisando o meu cliente. Eu sei que ele é um cara que trabalha sozinho, que o problema dele não é não saber, o problema dele é não executar. Vocês não têm uma luta contra a capacidade de vender, vocês têm uma luta contra a capacidade de executar. Eu vejo muito mais as pessoas perderem por preguiça, por procrastinação, do que por falta de habilidade de raciocínio. Então, o meu jogo com vocês é de colocar na prática, é de colocar ativo. Então, eu vou lá e dou uma garantia que você fica correndo contra o relógio. Eu diz, não, dessa vez agora vai. E isso faz com que muitos dos meus alunos, e eu ainda sou aquela pessoa que chama inbox, que pergunta como tá, que dá pitaco, que diz, faz o teu story assim, põe isso no destaque, faz assado, muda essa palavra, põe o pin, não sei o quê. Por quê? Porque daí eu vou estabelecendo um diálogo e eu vou acompanhando se essa pessoa tá executando ou não. Por que eu tô tão pertinho? Porque a minha comunidade ainda é nova. Eu preciso mostrar que isso traz resultados. Quando eu fico pertinho, essa pessoa me conta, fiz isso, deu certo, fiz isso, deu errado. E daí eu vou aprendendo com o meu método. O arroz e cerâmica dizendo, faz mesmo. Porque eu preciso saber de vocês. Se eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês, eu não tenho nada. Então, existe essa necessidade de você sair desse lugar onde você vem aqui, assiste uma aula como se fosse colégio e acabei. Tá, pronto, feito meu papel. Assisti minha aula, acabou, mano. Não, eu tô falando do teu negócio. Quando tu assiste uma aula minha, você tem que ter, para cada 1 hora de aula minha, você tem que ter 1 hora de execução. É 1 por 1. Assistiu 2 aulas de aula minha, tem 2 horas de execução. Põe em prática, a sua vida vai mudar. Então, existem esses 6 critérios para que a sua oferta seja altamente vendável. E daí, eu quero saber, agora, que a gente já sabe quais são os 6 critérios, eu vou repassar agora todos eles aqui. Mas, primeiro, quero saber se vocês têm perguntas. Segundo, eu quero saber desses 6 critérios que eu vou repassar com vocês. Anota ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa o espacinho quando eu for dar para te ditar. Eu quero que você escreva para mim quais desses itens, quais desses critérios você já atende hoje. Por que você... lembra, eu uso programação neurolinguística para te programar. Quando você vem aqui e escreve para mim quais que você já atende hoje, o cérebro vai estar assimilando quais que você não atende hoje. E aí eu quero que você volte a atenção para esses critérios que você não atende ainda hoje e atenda eles. São 6 critérios que tornam o seu ecoproduto altamente vendável. Não é difícil de cumprir. Um tá amarradinho com o outro. Conforme você executa um, o outro fica mais fácil. Então, vou ler eles todos para você anotar ali, os 6 critérios, e depois você coloca para mim. Eu atendo o 1, o 5, o 3, o 2, o 4, o... enfim. Então, vamos lá. Quais são os critérios? Critério 1. Tenha um cliente com poder aquisitivo para pagar pelo que você vende. Critério número 2. Se inspire nessa tribo que você escolheu para chamar de sua e adapte detalhes, complementos e acessórios para melhorar a vida dessa pessoa. É como se você e eu coloco re entre parênteses, porque tem gente que não está recriando, né? Tem gente que vai criar do zero, mas é como se você recriasse seu ecoproduto numa versão altamente vendável. Eu, quando tentava vender meus planos de logística reversa, não mostrava os benefícios do meu cliente. Eu só estava impressionada com a minha capacidade de raciocinar e eu ia dizer, nossa, eu posso transformar o mundo, eu posso transformar o mundo. Ninguém entendia isso. Até um dia que eu soltei uma frase que dizia assim que o setor
ou a região que implementasse logística reversa eram mais competitivos. Isso dentro da Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. E daí, vários empresários que tinham ali disseram, opa, como assim pode mudar a região? Como assim pode ser mais competitivo o setor que implementar? E daí eu comecei a falar com a indústria moveleira, daí eu comecei a falar com a indústria de lavanderias, daí eu comecei a trabalhar com setores da indústria, eu já não estava mais mirando numa empresa. E daí, enquanto setores tinham mais poder aquisitivo para me pagar, percebe como uma maneira onde eu saí do centro e coloquei meu cliente no centro fez com que fosse muito mais resultado na minha mão? Então é isso, você também vai fazer isso. Critério número 3. Seu valor de mercado é tão maior quanto é o seu diferencial autoral. Faça esse autoconhecimento profissional e entenda seu grande valor de contribuição. Se destaque no mercado por algo que você tem um alto valor de contribuição para o cliente-alvo que você decidiu focar. Critério número 4. Você tem clareza das ações que fazem as pessoas que são totais desconhecidas e fazem essas pessoas quererem comprar de você. Critério número 5. Você tem clareza de quais são os produtos que podem complementar a sua órbita de ofertas ao mesmo tempo que maximizam o seu faturamento. Critério número 6. O seu ecoproduto tem um funil de vendas ativo nesse exato momento, atraindo, aumentando o nível de consciência e vendendo para você. Então, quais desses critérios você já atende hoje? Eu gostaria muito de saber isso. Quero também deixar aqui aberto para perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta. E se tiver alguma maneira de você resumir em uma única palavra o que essa live representou para você, eu ia gostar muito de entender o que essa live representou para você. Então, agora, né, que você entendeu exatamente o que torna o seu produto altamente vendável, eu quero que você se imagine colocando tudo isso em prática, em um processo estratégico, com clareza, com leveza, para você entender o que você recebe se você entrar na oficina exatamente nessa oferta que eu estou fazendo hoje. O que é a oficina prática de funil de vendas para donos de negócios sustentáveis? É uma aula que eu gravei, é uma oficina bem prática, onde eu levo vocês do zero até um funil estruturado para ser colocado no mercado. Essa é uma aula que ela sozinha vai conseguir te colocar de uma maneira que esse funil vá pro ar imediatamente. Mas eu gosto de ser generosa, né? Então o que eu fiz? Lá dentro dessa plataforma você vai encontrar 9 aulas. Nessas 9 aulas você vai ter, primeiro, a melhor técnica para escolher o seu cliente-alvo. Então tem a aula do toque de Midas lá dentro, que é um presentaço para vocês. Tem a aula número 2, é como que você cria essa órbita de ofertas. Como que você pensa em produtos que vão maximizar o teu faturamento ao mesmo tempo que você melhora a vida do seu cliente. A terceira aula se chama Fundamentos da Oferta. Porque existe uma maneira específica de você colocar a informação para o seu cliente que aumenta a sua chance de conversão na hora de você fazer a oferta. Então eu, por exemplo, apresento tudo e daí chega uma hora que eu digo para a pessoa, faz sentido para você participar da rede Empreende Verde nesse momento? Faz sentido para você entrar num programa que te ensina a ir de 0 a 30 mil reais nesse momento? Então até a perguntinha amarra o desejo dela para ela me dizer sim ou não. Existe um protocolo, um PDF que você vai preencher para escrever uma oferta de alta conversão. Essa aula está na oficina prática de funil de vendas. A aula número 4 se chama o beabá do funil de vendas. Nessa aula você vai entender muito rapidamente o que precisa ser feito para que você garanta novos interessados no que você tem para oferecer, chegando no seu produto todos os dias. Na aula número 5 você tem uma aula que se chama Meu Primeiro Funil de Vendas, que vai te ensinar a fazer teu primeiro funil de vendas. A aula número 6 você tem um funil de vendas fácil e rápido de ser aplicado, para você assistir a aula e colocar ele no ar imediatamente. Na aula número 7, você vai ter um método que eu chamo de um método infalível para ter alta performance na venda de produtos e serviços sustentável. E por que eu chamo ele de um método infalível? Porque 100% das pessoas que aplicaram venderam mais. Então, você tem uma aula que te mostra esse método infalível para aumentar, para ter alta performance na venda de produtos e serviços sustentáveis. A aula número 8 te ensina como estruturar seu funil de vendas. É a oficina prática. E aí, como um bônus, para que você tenha um raciocínio de mercado complementar, eu dei uma aula que se chama Mercado, Segmento, Nicho e Subnicho, só para te nortear nessa bagunça toda que é o mercado. E que vão te ajudar a vender mais. São 9 aulas, isso é tudo bônus. Mas se você só fizer a aula da oficina, você vai sair vendendo mais. E daí não para por aí o que eu tô te oferecendo. Além dessas 9 aulas que estão junto com a oficina, que tá sendo vendida, né, que é uma oficina que eu vendo por 497,
Pra quem comprar até dia 1º de setembro, porque eu gravei essa aula no dia 1º de julho, então eu decidi dar 90 dias de acompanhamento para essa turma que entrou. Então, existe uma comunidade no Facebook que tem 2 mensagens de ativação por semana para que você tenha resultados. Nesse mesmo grupo, 100% das ações que vocês colocam, eu quero fazer essa comunicação, eu quero marcar uma reunião assim, eu quero fazer esse post, eu quero fazer uma live assim, eu vou numa feira assado. Não importa o que você estiver fazendo, você vai poder postar dentro daquela comunidade durante 90 dias, você vai ter o meu olhar sobre 100% das comunicações que você quiser colocar no ar. E não para por aí. Tudo isso está dentro de um Power Agenda, como eu chamo, né? Que é uma agenda de ativação de vendas. Então você vai ter exercícios práticos, desafios que vão resultar em vendas imediatamente para você. Se você estiver aplicando, você vai chegar a esses resultados. Então, como esse grupo existe até dia 1º de setembro, já está aberto, já está com as mensagens lá programadinhas, fazendo toda essa ativação para vocês, até o dia 1º de setembro, essa oficina que eu vendo por 497, eu decidi vender por 297. Porque, como eu fiz 10 dias de ativação de processo de vendas, eu vi quanto frágil é essa parte em vocês. E eu pensei, cara, eu preciso facilitar a vida dessas pessoas. Então, quem se inscrever até dia 1º de setembro, na oficina prática de funil de vendas, vai pagar 297, vai ter o Power Agenda, as 9 aulas, o grupo da comunidade do Facebook, onde eu preciso, onde eu vou analisar, né, onde vocês vão ter o meu olhar sobre o seu negócio, sobre as suas comunicações, e vocês têm 90 dias de garantia. Quero lembrar que, se vocês não faturarem pelo menos o valor investido, nesses 90 dias, vocês podem solicitar uma análise e o dinheiro de volta. É uma garantia mediante execução. Mas o melhor de tudo isso é que, depois que vocês recuperam esses 297 vendendo dentro do próprio período, você vai continuar a vender, porque você vai ter tido clareza do que fazer. E aí que vem a grande mágica do jogo. A partir dali, tudo é lucro. Então, durante esse período eu tô fazendo lives todas as terças-feiras, 19 horas e 19 minutos. Inclusive, nas aulas passadas eu dei 8 maneiras de encontrar um cliente novo, o segredo vira jogo do seu econegócio, 14 hábitos que vocês costumam ter e que boicotam o seu econegócio sem que vocês percebam. Só que essas aulas aqui não ficam aqui disponíveis para sempre. Eu deixo elas por um período e depois elas saem do ar e ficam exclusivas para minha comunidade. Então, se você quer realmente crescer seu econegócio sem precisar me pagar, se você está muito apertado, toda terça-feira, 19 horas e 19 minutos, põe no reloginho que você pode estar aqui comigo para desenvolver seu econegócio. Então, inclusive, nas quintas-feiras, eu também tô tendo podcast, 12:00 e 12. Então, terça, 19 horas e 19 minutos, um aulão muito poderoso para você vender mais. Quintas-feiras, um case de negócio, mostrando seus bastidores para vocês no podcast, todas as quintas-feiras, 12 horas e 12 minutos. Então, agora, para quem, né, tá aqui, eu vou colocar o link. Não consigo. Eu não tinha dado copiar e colar. Então eu vou liberar no grupo do WhatsApp, onde o link dessa aula foi liberado, via Zoom. Vocês vão receber o link de promocional da oficina, que vai dar direito à inscrição por R$297. Esse valor é válido até 1º de setembro. Ao Power Agenda, ao grupo de ativação, ao meu olhar sobre a sua execução. E eu vou torcer para que você saia desse mundo da ideia, venha para a prática. A oficina é 297 ou 12 vezes de R$29,70. Então, se eu te dou a garantia de 90 dias, você vai ter pago 3 parcelas de R$29,70 para ter faturado pelo menos 297. É um baita negócio. E vou pedir também que você encaminhe esse live, esse conteúdo, para outras pessoas que possam estar precisando conhecer isso, conhecer essa iniciativa, conhecer essa oferta, para sair desse lugar onde está vendendo pouco. Quero agradecer a atenção de vocês. Até a próxima. Um beijo com todo o meu carinho. E bora trabalhar. Que só ter um econegócio não é suficiente para que você venda muito. Você vai precisar ter estratégia. E é isso que eu ajudo vocês a construir. Tchau, tchau!